preferiu a morte. Então diz a lenda, né, que ele e os seus 2 discípulos foram decapitados. No quadro aparece mais 2 corpos decapitados, que seriam de Eleutério e Rústicos, né? Aí diz a lenda que Denis pegou a cabeça e correu até onde seria a catedral, hoje Catedral de Saint-Denis, indicando que queria ser enterrado ali. Então é essa história que é retratada no quadro, mostrando o contexto importante, que ele foi considerado o patrono de Paris e da França durante muito tempo, antes do advento de Joana d'Arc. Eu acho que encerra aqui a introdução. Eu passo a palavra para a Jaqueline. Se quiser, eu posso manter o compartilhamento aqui da tela, ou então posso tirar. Não, eu acho que nós temos já a Saint-Denis, no início da era cristã, motivou um pintor no século XIX a produzir essa imagem, essa pintura muito interessante, forte, né, com essa decapitação. Ele se tornou santo da Igreja Católica justamente por causa desse considerado milagre. Segundo a tradição, ele, depois de decapitado, ainda caminhou com a cabeça na mão até onde ele gostaria de ser sepultado, né? Na catedral, que hoje é a Catedral de Saint-Denis, né? Exato. Caminhou até lá, como eu disse, né? Denis, Dionísio, sempre é o mesmo nome, porque vai variando por causa do idioma. Então, sobre essa tela que vocês estão vendo, André Luiz, no livro Os Mensageiros, traz uma informação um tanto surpreendente para quem ainda não conhece. E aqui nós vamos abordar o tema central do nosso encontro hoje. E para isso, nesse momento, eu vou passar a palavra, então, à nossa irmã Jéssica, que tem aí também uma apresentação agora sobre, dentro da tirada da obra do André Luiz, para a gente começar a conhecer a visão espírita desse quadro aí. Ele tem uma história do lado espiritual. Anderson, pode parar de compartilhar a tela, que acho que agora a Jéssica vai entrar. Boa noite a todos. Compartilhamento aqui. Só um minuto. E ele não transmite. Um pouquinho, depois a gente revê no próximo encontro. Já começou a querer apresentar. Isso, vou... Agora isso. Para mim está aparecendo. Ok, agora foi. Está sim, está aparecendo. Okay. Só um minuto. Quadro absolutamente igual àquele. Não seria um famoso trabalho de Bonnat, célebre, a cópia do povo era muito mais bela. A lenda popular estava lindamente expressa nos mínimos detalhes. Agora é André Luiz e Alfredo, viu, gente? Então, Jéssica, pode ir do início. Saiu a apresentação? Saiu. Para mim não está aparecendo. Saiu. Para mim, só o mosaico normal. Ok, vou começar. Da varanda extensa e nobre, penetramos um vasto salão mobiliário, gosto mais antigo. Encantador. Admirado, olhei as paredes onde havia quadros grandiosos. Um deles, porém, chamou mais minha atenção. Era uma tela enorme, representando o martírio de Saint-Denis, apóstolo das Galhas, rudemente torturado nos primeiros tempos do cristianismo. Pelo pouco que sei de história. Intrigado, lembrei que vi uma vez na Terra um quadro absolutamente igual àquele. Não seria o famoso trabalho de Bonnat, pintor francês entre os séculos XIX e XX? A cópia do posto de socorro, todavia, é muito mais bela. A lenda popular estava lindamente expressa nos mínimos detalhes. O glorioso apóstolo Saint-Denis, nu,
com a cabeça decepada, tronco iluminado de intensa luz, fazia um esforço supremo por levantar a própria cabeça que havia rolado pelos seus pés, enquanto os assassinos o contemplavam, possuídos de intenso horror. Do alto, via-se emissário divino, trazendo ao servo do Senhor a coroa e a vitória. Havia, porém, naquela cópia profunda luminosidade, como se cada pincelada contivesse movimento e vida. Observando minha admiração, Alfredo falou sorrindo. André, todo mundo que vem aqui pela primeira vez, aqui no nosso posto de socorro, aqui na colônia, adora ficar olhando essa cópia maravilhosa. O original, pelo que sei, é Panteão de Paris, não é isso? Você está muito enganado, meu amigo. Nem todos os quadros, como nem todas as grandes composições artísticas, têm origem na Terra, não. Muitas obras sublimes são criadas pelo cérebro humano, sim. Mas, neste caso, o assunto é muito mais transcendente. Deixa eu te explicar a história real dessa tela magnífica. Ela foi idealizada e executada por um nobre artista cristão numa colônia espiritual ligada à França. Aí, no final do século XIX, embora estivesse encarnado, o grande pintor francês visitou durante o sono essa colônia espiritual em cima do seu país, na França, e teve uma grande inspiração, que ele, como ser humano, poderia classificar de maravilhoso sonho. Desde o momento que, durante o sono, ele viu essa tela, Florentino Bonnat não sossegou enquanto não a reproduziu, mais ou menos, em desenho que ficou célebre no mundo inteiro. As cópias terrestres, todavia, não têm essa pureza de linhas e luzes, e nem mesmo essa cópia que estamos vendo agora tem a beleza imponente do original, que eu já tive a felicidade de contemplar de perto, quando organizávamos aqui no posto homenagens singelas para a honrosa visita que nos fez o grande servo do Cristo. Para me preparar melhor, visitei pessoalmente a cidade espiritual a que me referi. Grande surpresa me invadiu o coração. Agora eu vi explicada a tortura santa dos grandes artistas, divinamente inspirados na criação de obras imortais. Reconhecia que toda levada é sublime na terra, porque traduz visões gloriosas do homem na luz dos planos superiores. Parecendo interessado em completar meus pensamentos, Alfredo concluiu. A criatividade construtiva expressa superioridade espiritual com livre trânsito entre as fontes sublimes da vida. Presta bem atenção, André Luiz. Ninguém cria sem ver, ouvir ou sentir. E os artistas de superior mentalidade costumam ver, ouvir e sentir as realizações mais altas do caminho para Deus. Eu sei que hoje nós tivemos aí alguns percalços, eu até agradeço aí a todos a paciência, né? E de fato nós vamos rever algumas coisas, mas para a gente não perder, claro, né? Vamos aí atentar nesse conteúdo. Essa obra que nós acabamos de ver, esse quadro que foi pintado no século XIX, retratando o martírio de São Denis, né? Esse apóstolo lá dos primeiros tempos do cristianismo, que foi canonizado pela Igreja Católica, justamente por ser considerado um milagre. Teve a cabeça decepada, né? Foi martirizado por estar ali levando o evangelho de Jesus, e o corpo pega a cabeça, né, segundo as tradições, e ainda caminha, quer dizer, logicamente isso foi considerado um milagre, por essa razão ele foi canonizado. Muitos séculos depois, esse pintor francês chamado Léon Bonnat teve essa inspiração de criar um quadro.
E André Luiz, no livro Os Mensageiros, visitando um posto de socorro espiritual, vê um quadro igualzinho à tela do martírio de São Diniz, lá pendurada na parede do posto de socorro. Ele fica muito impressionado e o Alfredo, que é o trabalhador ali que vive no posto de socorro, diz assim, você está admirado, todo mundo que vem aqui fica admirado com essa tela, com essa cópia. Aí o André Luiz, quando escuta falar cópia, ele diz assim, eu sei, o original está no Panteão de Paris. E o Alfredo diz, não, meu amigo, aquele lá é cópia e esse aqui também é cópia. Acontece que o original dessa tela foi concebido por um espírito bastante adiantado, um artista de espírito cristão, espírito evoluído, numa colônia, como se fosse o nosso lar, só que lá na França, porque tem colônias espirituais por todo o mundo, né? Então, o original mesmo estava lá numa colônia espiritual ligada à França. E esse artista, o Leon Bonnat, num desdobramento durante o sono, visitou essa colônia e viu esse original. E ele não teve sossego, depois que ele acordou no plano físico, enquanto não pintou esse quadro aí. Então, o do posto de socorro é cópia e o daqui do plano físico também é cópia. Quer dizer, nem o que o André viu na colônia é original e muito menos o daqui do plano físico é original. O original foi visto pelo artista numa colônia espiritual na região da própria França. E teve, então, diante daquela visão, durante o sono, quando ele visita essa colônia, ele teve aquela inspiração, quando acordou, conseguiu transferir para a tela, né, através dos pincéis, aquela imagem que ele concebeu. Logicamente, a autoria para nós, ficou como sendo do autor encarnado, né? Mas, na verdade, ele viu essa tela concebida, né, essa tela pronta, já feita, no plano espiritual. Então, a do plano físico que está no Panteão de Paris não é a original. E a que o André Luiz estava vendo na colônia, no posto de socorro, perto do nosso lar, também não era original, porque vinha de um plano ainda superior ao da colônia. Então, diante disso, nós estamos aí terminando a exposição de hoje, que foi um pouquinho sofrível aí com os percalços, mas é o momento de se abrir os microfones. E vocês ficam, como sempre, naquele momento, né, em que a gente pode comentar, podemos perguntar e dinamizar esse estudo. Inclusive, eu gostaria de ancorar esse nosso conteúdo de hoje com o Livro dos Espíritos, no capítulo que nós estudamos há poucos meses, setembro, outubro, no capítulo Entre Sono e Sonhos, a questão 402, os espíritos tecem um longo comentário a respeito dessas incursões pelo plano espiritual, quando o espírito vê coisas e depois traz de volta, e mesmo esquecendo o que viu, no momento oportuno, a memória do que ele viu durante o sono retorna sob a forma de uma inspiração. Então agora a palavra está aberta aí a todos vocês. O que deu para entender, o que não deu para entender, palavra agora. Os microfones podem ser abertos. Boa noite, pessoal. Oi, Angélica. Boa noite. Bem-vinda. Bem. Tudo bem. Então, tem alguém aí que sinalizou antes de mim? Não, primeiro abri aí o microfone. Fala aí com a gente. É muito bom, né? Esse tipo de incursão, de estudo a respeito, né, de assuntos que nos são caros, mostrando assim que é a piedade que nós, né, aqui encarnados, demonstramos, pode dar vazão a situações mediúnicas mesmo, né? E muitos artistas não têm muita consciência disso, não, né? Dessa possibilidade, embora eles até reconheçam em dados momentos que houve, assim,
algum tipo de ação ali por trás que os motivou, né? Aí a gente percebe numa obra como essa que havia uma mensagem além da de mostrar só as habilidades ali, né, do artista, o grande artista ali, né? A gente vê, é um quadro complexo, é um quadro, né, muito bem estudado, mas a mensagem é o que é o mais importante naquele momento ali. E é bacana porque aquele momento da França que esse quadro foi feito, era um momento que havia muito... estava havendo muito materialismo, era um momento assim que da negação, né, da religião, né? Então esse quadro aí nessa época deve ter ajudado bastante nesse movimento, né, de reflexão da questão da religiosidade. Kardec foi crítico, né, de arte. Sim. E era um apreciador, né, dessas belas artes, né? E tem uma passagem também interessante com outro pintor da época dele, que era um pintor da elite, não sei o quê, que fazia quadros maravilhosos, e um belo dia, ele já estava bem idoso, ele foi inspirado a fazer um quadro com esse tema religioso, né? Então ele fez um quadro onde ele retratava Jesus entre os sábios lá, né, com 12 anos, e assim, Kardec viu esse quadro, apreciou muito, e o artista, ele mesmo ficou surpreso, porque ele não entendeu aquela inspiração que ele teve. Ele comentou lá na época, né? Então, isso é muito interessante, né? Porque os artistas, eles são agentes, né, da espiritualidade, e estão servindo, né? Todos nós, de alguma forma, estamos nessa condição, né, de servirmos a espiritualidade, né? E temos humildade, né? Muitas vezes certas coisas nos pertencem, mas nós somos só o veículo, né? Então, deixa eu parar por aqui. Não, você chamou a atenção, muito obrigada aí pela atenção. Você tocou pontos aí que eu não tinha pensado, mas isso que a programação de férias era um pouco mais aberta, né? Então, que a gente possa tocar outros temas, que às vezes dentro daquela programação um pouco mais fechada a gente fica mais direcionado. E realmente você chamou a atenção da questão da época de Kardec, que era uma época de profundo materialismo. A época que o espiritismo vem à tona, né, com a publicação dos livros, aqueles fenômenos, as sociedades, principalmente as mais intelectualizadas, estavam realmente perdidas. Mas por que o materialismo? Só por ambição? Não. Materialismo porque as religiões, na verdade, eram um freio às ciências, ao pensamento humano. Então, aqueles que queriam continuar pesquisando, aprofundando, não podiam se permitir. Então, disse assim, bom, se estiver aqui para o inferno, vou, mas vou continuar as pesquisas, vou continuar com a ciência, né? Então, foi materialismo muito nessa reação a um sistema religioso muito fechado. Os cientistas, imagina, não podiam fazer pesquisa. Isso era uma coisa de Deus. Imagina dizer que a Terra gira. Imagina dizer que não tem céu nem inferno, né? É uma coisa bem problemática. E esse quadro, a gente não sabe o que realmente se passou com São Dinis, porque é uma coisa muito adequada, mas alguma coisa de muito impressionante deve ter realmente acontecido. E aí o pintor realmente teve essa bela inspiração. E em relação ao mediúnico, eu queria saber se vocês todos
aí ouvir direitinho, né? Se entenderam como é que essa tela foi captada do plano espiritual. Que na questão 410 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec pergunta do que servem as ideias, os conselhos que a gente às vezes vê durante o sono e quando a gente não lembra. Então, se a gente não lembra, Allan Kardec pergunta com muita propriedade, para que serve então? E os espíritos, numa resposta muito sucinta, responderam: essas ideias, como foi, por exemplo, o pintor Leon Bonnat vendo essa tela num desdobramento durante o sono. Quando ele acordou, ele teve a ideia de reproduzir. Então ele diz, essas ideias, em regra, mais dizem respeito ao mundo dos espíritos do que ao mundo corpóreo. Pouco importa que comumente o espírito as esqueça, quando unido ao corpo. Na ocasião oportuna, aí que vem o detalhe, na ocasião oportuna, voltar-lhe-ão como inspiração de momento. Quer dizer, muitas vezes o pintor pode não ter se lembrado que sonhou com a tela, mas ele começou a imaginar, começou a ter aquela ideia, ou seja, aí a gente fala assim que está se sentindo inspirado, mas na verdade a inspiração que volta é porque a gente já tomou contato com aquilo durante o período do sono. Você vê que é interessante que nem sempre quando a gente tem uma inspiração, é naquela hora que a gente está sendo inspirado. Aquilo pode ter ficado na memória registrado, e no momento que a gente está acordado, vê uma coisa, aí aquela inspiração vem. Mas não é porque está vindo, na verdade ela está sendo estimulada, né, de algo que a gente já tinha guardado, que a gente viu, que a gente ouviu durante o período de desdobramento do sono. Mas eu vou aproveitar essa fala da Angélica aí para aprofundar o comentário um pouquinho, mas queria ouvir vocês, gente. Vamos Jaque. Fala, Anderson. Tudo bem? Eu só queria comentar rapidinho que essa pintura feita por Leon Bonnat não se trata exatamente de uma pintura mediúnica, né? Porque não foi a ação de um espírito transmitindo ao Leon aquelas imagens e ajudando ele ou orientando ou mesmo através de um trabalho mediúnico, executando a pintura. Trata-se mais de uma inspiração, né, que ele viu o quadro, essa imagem ficou impressionada na sua memória, e depois ele com o seu talento, a sua arte, ele foi lá e pintou, né? Sim. Tanto que diz que a pintura original é muito mais bela e com muito mais cores do que a que ele conseguiu reproduzir com o seu talento e tal. Ele fez o que ele pôde, mas não chega próxima à qualidade da original, né? Que foi feita com uma condição totalmente diversa, né? Só para deixar claro, porque também tem o fenômeno da acho que chama pictografia, né? Eu ia falar isso. Pintura mediúnica, que é diverso e é bem interessante também. Inclusive, vários artistas dessa época, em torno de 1880 e tudo, aparecem muito aí com esses pintores, com esses médiuns pictográficos, como Monet, Renoir e tal. Você vê muito por aí, né, nessas manifestações espirituais. Parece que eles lideram, esses espíritos, um movimento artístico no plano espiritual, trazendo a revelação espírita para o plano material, para o nosso meio, né? É o que me parece numa análise assim superficial, né? Sim. Allan Kardec, quando faz um estudo profundo, né, dos tipos de mediunidade no Livro dos Médiuns, ele, é claro que não se esgota ali, mas o que Allan Kardec deixou já é bastante coisa, né? A gente passa uma vida inteira e não estuda. Mas ele fala na mediunidade pictórica, né, da pintura, são os médios especiais, né, algumas faculdades um pouco mais raras, né, menos comuns. E também ele estabelece a mediunidade, a modalidade mediúnica da inspiração, que é essa da qual a gente está tratando hoje. Porque a inspiração ficou no pintor, né, na sua experiência de desdobramento. E o próprio